Anota o que eu vou te passar nesse momento. Eu vou falar um pouco sobre análise de textos narrativos, tá? Então, por que esse tipo de gênero ele é importante para nós? Pelo seguinte, como eu falei, é um gênero que se destaca, porque muito da nossa memória bíblica, da nossa cultura bíblica, pessoal, é do gênero narrativo. A gente conhece histórias, tá? Então, aqui eu vou te passar uma chave fantástica, muito importante agora, para você poder acompanhar e ler todas as narrativas da Bíblia. Então eu vou te mostrar aqui o seguinte. Olha só, gente. Geralmente as narrativas elas são caracterizadas por um modelo de enredo. Esse enredo é um enredo básico. O que é um enredo básico de uma história? É uma situação inicial e uma situação final, e no meio dessas situações nós temos uma ação transformadora. Então vamos lá, desenha na sua folha aí, no seu caderno, na sua Bíblia, isso que eu estou falando, tá? Então, nas Bíblias temos narrativas. E as narrativas têm basicamente esse enredo. Tem essas três partes. E para que você entenda, portanto, as Sagradas Escrituras, no âmbito narrativo, você precisa saber disso. Então anota aí, ó. Toda narrativa vai ter no mínimo essas três partes. Uma situação inicial, uma situação final e algo no meio, que é o que nós estamos chamando aqui de situação, de ação transformadora. Então anota isso. Ok, anotou? Agora atenção no que eu vou te falar. Muita atenção. Vamos lá. Presta muita atenção. Quando a gente olha para as narrativas, a gente percebe que elas têm alguns outros componentes. E esses outros componentes contribuem para que a gente consiga entrar no texto narrativo e acompanhar o seu fluxo, acompanhar também a sua mensagem. Então vamos dar uma olhada de uma forma um pouco mais complexa esse processo do enredo. Então vamos lá, dá uma olhada aí na sua tela. Nesse momento você está acompanhando aquilo que nós chamamos de enredo com 5 partes. É o esquema quinário. Quinário é 5, tá bom? Então dá uma olhadinha aí. Presta muita atenção. Toda narrativa, ela vai começar com uma situação inicial, vai apresentar uma complicação, vai apresentar uma ação transformadora que resolve essa complicação, vai apresentar o desfecho dessa ação transformadora e vai terminar com uma situação final. Então, escuta o que eu tô te falando, isso é ouro puro, o que eu tô te mostrando aqui. Isso é ouro puro, puro, puro. Anotou? Anotou aí situação inicial, complicação, ação transformadora, desfecho, situação final. Agora vamos para um exemplo. Vamos pegar Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 31. Pegaram aí? Vamos então fazer a leitura. E se tá legal, manda o like aí, galera. Manda o like e compartilha, que eu vou aprofundar coisas que estão postas nesse conteúdo aqui de análise narrativa com vocês, tá? E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou. Servia-os. Presta atenção agora numa coisa, pessoal. Ó, dentro do Bíblia Play, dentro daquilo que é o nosso curso base de introdução à leitura e interpretação da Bíblia,
eu ensino a fazer aquilo que nós chamamos de segmentação da perícope. Eu vou mostrar o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 31, de forma segmentada para vocês. Então presta atenção. Você vai encontrar na sua Bíblia o texto neste layout, nesta configuração, desta maneira como está na tela. Quando a gente aplica a técnica da segmentação da perícope, que é justamente aquilo que nós fazemos para analisar de forma mais detalhada um texto, o texto fica assim, ó. Tá vendo aí agora? Observaram que eu dividi o texto em pequenas partes. 29A, 29B, 30A, 30 e assim por diante. Aqui é 30B e assim sucessivamente. Então, o texto ficou assim. Vamos olhar que realmente esse texto se encaixa naqueles 5 passos. Vamos dar uma olhada? Olha que coisa fantástica, fabulosa. Presta atenção. Olha só. Dá uma olhada na sua tela aí. Dá uma olhada na sua tela. Nós pegamos o enredo de 5 partes e aplicamos ao texto bíblico de Marcos, nessa perícope aqui do capítulo 1, versículos 29 a 31. Olha que coisa fantástica agora. Qual é a situação inicial? Lá está escrito: e logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Essa é a situação inicial. Agora, qual é a complicação? Olha só a complicação. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E o texto diz: e logo lhe falaram dela. Então, o que veio de complicação, gente? O que complicou a situação? A febre dessa mulher. Ela estava de cama. Tá? Qual foi a ação transformadora dessa complicação? Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Olha aí, a ação que transformou a complicação foi Jesus ter chegado até ela, tomado pela mão e a levantado. Olha que coisa maravilhosa. Qual é o desfecho? E imediatamente a febre a deixou. Então Jesus se aproximou, tocou e levantou. A mulher foi livre, ficou curada. A febre a deixou. Olha que coisa maravilhosa. E como é que termina a narrativa? Com a situação final. O que aconteceu? Ela passou a servi-los. Então, observe, tá? Que nesse texto aqui, ó, se você não tem a ferramenta, você não consegue enxergar o desmembramento do texto. Vocês estão me entendendo agora? Esse é o grande detalhe, pessoal. E é aqui que eu quero entrar para te falar o seguinte: estudar a Bíblia necessita de instrumento. Quantas pessoas apenas leem a Bíblia? Se você só ler a Bíblia sem instrumentos, você absolutamente nunca vai entender nada de Bíblia.